entrego para o cliente, o que eu já apresento para ele, eu já abro todas as informações, eu pergunto antes, afinal, por onde eu começo? Sejam bem-vindos, meu nome é Naná Vitac, eu sou arquiteta de eventos e preparei essa aula aberta para você que, assim como eu, trabalha ou está iniciando o trabalho com decoração de eventos. A grande dúvida que eu tive também no início é por onde eu começo, afinal de contas, o que eu já entrego para o cliente, o que eu já apresento para ele, eu já abro todas as informações, eu pergunto antes, afinal, por onde eu começo? O que eu posso fazer é contar para vocês como hoje, depois de muitos anos trabalhando com isso, como que eu faço o meu atendimento ao cliente, como a minha equipe faz esse atendimento ao cliente. Primeiro, nós nos colocamos muito abertos e muito acessíveis, que ele possa me mandar todas as informações de uma forma aberta, de uma forma livre. Me mande foto a qualquer hora, me mande informações a qualquer hora, acessibilidade. Nem sempre o nosso cliente consegue mandar a informação pra gente das 8 da manhã às 5 ou 6 da tarde. Ele está trabalhando assim como nós. Então, às vezes, ele vai nos mandar fora do horário comercial e tem que estar tudo bem. Você tem que ter um canal por onde você receba essas informações também, sem que atrapalhe a sua vida pessoal. Eu tenho também, e gosto muito de enviar, assim, é um dos primeiros itens que eu envio para o cliente, é o nosso formulário. Você consegue até acessar, vai lá no meu Instagram, entra no link da bio, que lá você consegue ver todas as perguntas que a gente faz. Isso me ajuda muito a entender e ter ali um estoque de informações, sem eu precisar anotar tanta coisa, eu tenho ali a base do que eu preciso efetivamente para fazer um orçamento. Além disso, nesse contato, nessa acessibilidade que a gente dá para essa família, para esse casal, para essas pessoas, eu peço fotos de referência, porque às vezes ele vai me escrever o que ele gosta e na cabeça dele tá uma coisa e na minha cabeça tá outra. Então, como estamos trabalhando com o que é visual, eu preciso ver foto e preciso mostrar foto. A gente precisa trocar esse tipo de informação. Não só informação de números, de quantidades, de valores, mas informação visual também. É essencial que você peça isso para o seu cliente. Depois que você já se abasteceu de informações, de fotos, trocou algumas fotos com ele, falou, olha, eu tenho essa foto que eu já fiz, tá parecido com a sua, você acha que atende? Vamos por esse caminho? O que você acha dessas ideias? Você já está ali trabalhando um pouco para ele, levando informações e trocando tudo isso, porque lá na frente você vai entender o quanto essa fase é importante. Então, depois que você organizar todas essas informações iniciais, você consegue fazer um pré-orçamento. Vamos dar uma noção para ele de quanto representa o seu trabalho. O seu trabalho tanto de projetar, de criar, quanto o seu trabalho para ir executar tudo isso. Então, é essencial que você dê um norte para o seu cliente nessa primeira etapa. No nosso formulário, tem um item lá no final que pergunta qual é a expectativa de investimento dessa família, dessas pessoas que nos procuraram, dos nossos possíveis clientes. A gente tenta não ser invasivo nessa informação, mas ao mesmo tempo a gente precisa perguntar para ser assertivo. Porque se a expectativa do seu cliente é 1x e a sua média de atendimento para esse padrão aqui que ele te pede é 10x, vocês estão meio longe. Então talvez você não seja para ele e ele não seja para você. Então isso já te dá um encaminhamento. Nesse momento que ele te preenche 1x, você pode escrever para ele de uma forma bem objetiva, assim. Nossos orçamentos se iniciam em 10x para esse padrão de evento que você me solicitou. Mas você me trouxe preenchido no formulário 1x. Podemos conversar sobre isso? Pronto. Assim, você não gerou uma expectativa de um tempo um pouco maior para o seu cliente te esperar e falar, ele vai conseguir 1 ou 2x, eu vou conseguir fazer com ele. E, ao mesmo tempo, você está pensando, será que ele consegue flexibilizar e chegar em 8x, aí eu consigo reduzir o meu valor e a gente chega num consenso? Criamos tantas possibilidades que uma mensagem pode ser assertiva, pode ser coerente para você falar, talvez a gente vá perder tempo, talvez não dê certo, talvez a gente precise conversar de novo, vamos parar para pensar juntos? Ganhamos tempo. Hoje em dia não dá mais para a gente perder tempo, não é verdade? A gente vende o nosso tempo, inclusive, para eles, para o cliente, desde o momento que você começa a atendê-lo até a entrega, até o pós-entrega do seu evento. Então, tempo custa realmente. Aquela velha frase do tempo é dinheiro, é verdade, não é? O tempo custa para todos nós. Então, vamos ser objetivos, é importante ser objetivo, não adianta ficar rodeando que esse 1x não vai mudar nesses rodeios até você enviar o orçamento. Ok? Agora, vamos pensar positivo. Deu tudo certo. Seu cliente recebeu seu orçamento foi lá 10x, ele tinha preenchido 8x lá no seu formulário. Que bom. Vocês conseguem abrir possibilidade para conversar. Aí vocês vão agendar uma reunião para vocês falarem sobre detalhes e colocar prioridades dentro desse orçamento para que você veja se você consegue enxugar para 8 e ele consiga esticar para 9, de repente,
vocês conseguem trabalhar aí no meio de campo e consigam atender e todo mundo sair feliz dessa história toda. Você fazendo um bom trabalho, entregando um bom trabalho e ele recebendo o seu bom trabalho. Importantíssimo passar por essas etapas. Números são importantes, o que você vai entregar é importante, a estética é importante, o conjunto disso tudo é perfeito. Depois disso tudo, depois que a gente faz todo esse processo, pré-proposta, alinhamento, aí sim a gente vai passar para o projeto. Porque senão, se você pegar o projeto para fazer lá no início do seu atendimento, é tudo tão vago, tem tantas possibilidades para a gente criar um projeto que não vai fazer sentido nenhum, você vai perder tempo, você vai jogar fora o tão precioso tempo que a gente está repetindo aqui tantas vezes. Então, depois de você se abastecer de informações, alinhar investimento, alinhar valores, você passa para desenhar tudo isso. E aí, na hora que você vai desenhar tudo isso, você precisa ser coerente com a expectativa que você passou para ele. Chegaram lá em 9x, não me apareça com 20x, porque ele vai falar, pirou, tá doida? Eu não vou conseguir fazer essa decoração com você. Então, vamos apresentar esse projeto. A ansiedade que é apresentar um projeto. Para você apresentar, planta baixa, imagens e orçamentos. Todos os itens para que ele consiga visualizar do que a gente está falando, afinal de contas. Eu vou mais a fundo sobre isso nos próximos módulos de projeto, orçamento e criatividade. Por enquanto, eu vou passar para vocês só esse cenário da nossa sequência, do que a gente apresenta efetivamente, tá bom? Então, vamos lá, apresentamos o projeto, o nosso cliente amou, está super feliz, era aquilo que ele queria. Depois tem um ajustezinho ou outro, essa mesa ele não gostou, aquela cadeira ele quer trocar, tá tudo bem, coisas que vão acontecer sempre. Finalizou o projeto, virou um contrato. Depois desse contrato, chega o grande dia para executar tudo que vocês construíram ao longo dessa jornada maravilhosa, que é deliciosa, de conversar, de trocar fotos, de trocar informação, de mudar de ideia, de transformar o cenário, de pensar nos mínimos detalhes, nas cores, nas forminhas, nos suportes. São tantos itens que a gente precisa pensar ao longo desse período todo, desde que você faz o projeto até você executar. Ainda que seja um período curto, 3 meses entre essas duas etapas, mas tem muita coisa para acontecer nesse intervalo. Muitos fornecedores que precisam se conectar com você, então você vai trabalhar arduamente nisso tudo e você vai acompanhar muitas etapas. Então, é um processo muito gostoso, é um processo para estar atento daquela mesma abertura que você deu no início, continue dando até o final. Para vocês pararem para pensar um pouquinho, se a gente se colocar ali no lugar dele, seja para fazer um aniversário, um casamento, um noivado, qualquer tipo de evento, tem tanta expectativa, tem tanta gente junto com o nosso cliente, tem a família, tem os irmãos, tem os amigos, tem, se é um casamento, tem a outra família, os outros amigos, tem tanta gente. E eu vou dizer para vocês que um evento sempre traz outro, e outro, e outro. Pode não ser imediatamente após, mas alguém daqui 3 anos, 2 anos, sei lá, 3 meses, vai olhar esse evento e falar, puxa, que bonito, eu quero fazer alguma coisa nessa mesma linha. Então você vai ampliando o seu portfólio, então um cliente vai atraindo o outro, isso é natural. Fazendo um bom trabalho, obviamente. Por isso que eu estou ensinando tudo isso para vocês, para que vocês também façam um bom trabalho. Lembrando que a gente também tem o pós-evento, a desmontagem. Ela não está desconectada do restante. A gente precisa atender do mesmo jeito, assertivo, cuidadoso, aberto, até o final, até a entrega final. Então imagina comigo que sumiram alguns vasos seus, que quebraram alguns vasos. Você vai precisar conversar sobre isso com ele de uma forma gentil, assim como você começou, você termina. Como eu já disse, um evento puxa o outro, que puxa o outro, é um trenzinho. Um bom trabalho vai puxar sempre. Sabe aquela frase do servimos bem para servir sempre? Esse é o nosso lema, esse é o nosso lema principal e a ideia que eu quero que vocês levem com vocês também, para que vocês façam um bom trabalho. Então vamos falar sobre o que foi tratado aqui até agora. Vamos recapitular. Temos algumas etapas, eu vou mostrando aqui do lado para vocês. Nossa primeira etapa é o OI, o formulário, a captação de informações, troca de fotos, informações técnicas, informações estéticas, informações. Então troque esses detalhes com o seu cliente. Depois você vai, com base nisso tudo, mostrar uma pré-proposta, dar uma ordem de grandeza para ele e ele entender se você é para ele e ele é para você. Depois, vocês vão fazer uma reunião para alinhar tudo isso que já foi falado, que foi enviado. E aí vocês vão passar para a fase de projeto, uma fase mais concreta, uma fase que você consegue orçar com algo mais concreto e mais palpável. Depois disso, pequenos alinhamentos e depois, finalmente, a execução do grande dia do casamento, do evento, do aniversário, qualquer que seja o motivo desse evento. E, por último, mas não menos importante, a desmontagem disso tudo, começando com o pé direito e terminando com o pé direito. Afinal, um evento vai sempre trazer mais um, mais um, mais um, e assim a gente consegue fazer uma bela cartela de clientes com excelentes atendimentos.
Lembrando, servir bem para servir sempre. Aquela frase lá no papel da padaria faz o maior sentido, faz total sentido, e a gente tem isso como lema aqui do escritório. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas informações, ainda que iniciais, sejam úteis para vocês. E não deixem de se inscrever para a parte de projeto, para orçamento e para a parte criativa, para vocês conseguirem englobar esses 3 temas tão importantes para atenderem os seus clientes. E que 2024 comece com o pé direito e vocês consigam trabalhar muito nesse mercado tão maravilhoso que a gente tem o privilégio de estar.